Pois é, pessoal. Juntando então o processo de mecanização da agricultura com a chegada das grandes multinacionais do alimento, a gente tem um contexto muito pronto, muito preparado para a formação do que a gente vai chamar de complexo agroindustrial, para o processo de terceirização da mão de obra no campo, para um processo que a gente vai finalmente até chamar de rural-urbanização. Justamente porque as atividades do campo elas vão estar cada vez mais parecidas, cada vez mais próximas das atividades das cidades, e mais especificamente das atividades industriais. Primeiro porque num complexo agroindustrial eu vou ter todas as estruturas de beneficiamento de um produto, seja ele a laranja, o leite, enfim, qualquer produto que eu me proponha a produzir, ele vai poder ser beneficiado praticamente no mesmo local onde ele é produzido. Então, por exemplo, o suco de laranja, ele vai para a fábrica, ele é processado, no mesmo lugar eu recebo as embalagens, aquela embalagem de caixinha, Tetra Pak, e dali o suco de laranja já sai direto para ser consumido, é, já sai direto para o supermercado, ou seja, do lugar ou muito próximo do lugar onde a laranja é produzida, eu já tenho todo o processo de transformação e beneficiamento, da mesma maneira que acontece com o leite, da mesma maneira que acontece com outros produtos que têm essa mesma trajetória, que têm esse mesmo caminho. Portanto, a grande questão aí é que a gente não consegue mais diferenciar as atividades rurais como no passado, que você dizia lá, ó, atividade primária seria uma atividade do campo, atividade secundária, atividade ligada à indústria, atividade terciária, comércio e serviços. Isso no campo ficava muito nítido, né? Ficava muito claro porque as atividades eram primárias e ponto. Você tinha o camponês, como a gente já falou, o homem do campo, que está cada vez mais raro. E hoje você tem operários, você tem funcionários, ligados muitas vezes a grandes empresas. Outra estratégia que acontece muito é das grandes empresas escolherem os seus fornecedores. Então, elas estabelecem parâmetros, muitas vezes até financiam obras na propriedade, muitas vezes financiam lá. Dizem o que o produtor tem que fazer para se transformar em um fornecedor da empresa. E esse cara ele passa a estar preso, né, totalmente preso à empresa com quem ele assina um contrato. Então, por exemplo, uma Sadia, uma Perdigão, que agora é uma empresa só, né, a BR Foods, ela vai lá nos produtores de frango, estabelece critérios para que os produtores de frango possam produzir a mercadoria do jeito que a Sadia, do jeito que a Perdigão deseja. Como eu disse, até disponibiliza linhas de crédito, até faz os investimentos mediante a assinatura de um contrato. O camarada tem lá uma exclusividade e ele passa a ter que fornecer o produto para essas empresas. Então, reparem, essas transformações todas, né, no campo, elas geram vários problemas. Um deles a gente já falou, né, que é o desemprego no campo, de uma maneira geral. As pessoas que antes faziam agricultura tradicional, agora não tem, cada vez tem menos espaço. Então você tem uma entrada de multinacionais, né, no setor agrícola, a gente já falou, elas controlam o preço. E a gente tem o problema ambiental, né, muito sério, porque as empresas elas vão, como eu disse já também, se preocupar em aumentar a sua produção, se preocupar em aumentar as suas margens, e a questão ambiental muitas vezes vai ser deixada de lado e vai até ser negligenciada. Com tudo isso, o campo que antes fornecia alimentos para a cidade ela ficava presa ao campo porque ela dependia do campo, né? Porque o campo produzia os alimentos. Agora, essa lógica se inverteu. O campo ele depende do dinheiro que sai das cidades para poder financiar a produção e ele precisa vender essa produção para as cidades para poder pagar o empréstimo, para poder reinvestir nessa produção e para poder tirar uma margem de lucro, né? Dentro desse cenário também, o pequeno produtor sofre muito, porque ele não tem condições de competir com os grandes, né? Como é que um produtor familiar
de 2, 3 alqueires de terra, vai competir em termos de preço, em termos de infraestrutura, logística de transportes, com um produtor gigante, né? Então, todas essas transformações, eu diria para vocês que elas têm muito mais fatores negativos do que positivos, tá? Um outro fator negativo extremamente preocupante é a monocultura em si, né? Porque isso empobrece demais a dieta das pessoas. Tá? Quando você tem agricultura familiar e se pratica basicamente a policultura, você tem uma série de alimentos, os alimentos tradicionais, né, que a gente consome, eles saem até hoje da agricultura familiar. Tá? Então, essas transformações todas, elas serviram muito ao grande capital e menos para bem menos para o pequeno produtor e, por que não dizer, até mesmo para o próprio mercado, para o próprio consumidor.